meus amores! Bom dia, boa quarta-feira. Joga a preguicinha bem longe, tá? A gente vai dar início à nossa aulinha de ciências e eu quero conversar com vocês sobre isso. Olha, ontem eu deixei uma atividade, né? Sobre alimentação, sobre locomoção e sobre foi alimentação e o ambiente onde vivem os animais, né? Tia deixou uma tarefinha e aí eu deixei para conversar com vocês hoje sobre os grupos, né? Que é onde está as maiores características, onde pode estar as maiores dúvidas de vocês, certo? Não vou fazer uma aula longa, a tia vai resumir aqui, tá? Com as principais características. E se vocês tiverem dúvida, o que é que vocês vão fazer? Vai anotar a dúvida e na hora da revisão vocês irão perguntar à tia, tá certo? Então a gente vai ver os grupos de animais. Os peixes são animais aquáticos, né? Eles podem variar de tamanho e cor, né? Vai depender da espécie do peixe. A grande maioria apresenta escamas no corpinho, né? E respiram por brânquias. Tá aí o grupo dos peixes. Aí a gente passa para os anfíbios. Os anfíbios são animais que possuem a pele lisa e úmida, né? São animais semiaquáticos, ou seja, eles passam um período da vida deles dentro da água e outro na terra, né? Isso é bastante interessante. E a respiração deles ocorre por pulmões. E temos como exemplo a rã, né? Os sapos, as pererecas, aí tem a salamandra, né? As cecílias. E se vocês tiverem mais curiosidade de saber mais animais anfíbios, faz uma pesquisa, né, em outros livros ou na internet, né, que é um meio que hoje é bastante utilizado, né? Então, a gente só citou alguns exemplos aqui, só para que vocês pudessem entender, tá? Aí a gente vai para os répteis. Os répteis são animais que possuem a pele seca, né? A pelezinha deles é mais seca, mais rígida, né? Algumas espécies, né? Como as serpentes e os lagartos, têm escamas na pele, né? E já os jacarés e os crocodilos têm a pele coberta por placas de ossos, certo? E tem aqueles que têm a carapaça, que é o caso das tartarugas, dos cágados, dos jabutis, né? Bom, a maioria deles estão adaptados a ambientes terrestres, né? E alguns podem habitar ambientes desérticos, tá? Onde chove pouco, onde é mais calor do que frio. Então, alguns desses animais, alguns dos répteis, estão adaptados a viverem em lugares desérticos, tá? Vamos ver, tem também aqueles que vivem na água, né? Que são os animais marinhos. É o caso das tartarugas marinhas também. Ela é um réptil, mas ela está adaptada a viver na água. Então, vejam como é amplo, né? Esse grupo de animais, dos répteis. A gente viu que alguns são terrestres, alguns são aquáticos, outros estão preparados para viver em ambientes desérticos, né? Então, há uma infinidade de coisas, de características que a gente precisa ficar atento, né? Eles respiram por pulmões, né? Também, assim como os anfíbios, respiram por pulmões. E às vezes aqueles animais marinhos, eles precisam subir, né? Sair um pouquinho da água para poder retirar o gás oxigênio do ar e conseguir respirar, certo? A gente vê aí as tartarugas marinhas.
né? Elas precisam levantar a cabecinha, né, para poder absorver o gás oxigênio. E aí depois nadar novamente, ok? Bom, aí a gente vai para as aves, as principais características das aves, né? Possuem penas, bicos, né? Não possuem dentes, tá? Possuem asas, porque a maioria voa, né? Tem aquelas que têm o voo baixo, como é o caso da galinha, né? Tem asa, mas tem o voo baixo. Eles respiram por pulmões também, tá? E existem algumas espécies que são aquáticas. A maioria é terrestre, mas também a gente tem aves aquáticas, tá bom? Os pinguins, por exemplo, né, que aparecem aí, os pinguins, as emas, os avestruzes e as seriemas, são exemplos de aves que não voam. Então, todas as vezes que a gente fala sobre ave, a gente acha que todas elas voam. São aves, tia, então voa, né? Não, a gente tem algumas espécies, alguns animais que não voam e tem aqueles que têm um voo baixo. Eu falei para vocês sobre a galinha, que tem um voo baixo, e eu tô dando exemplo agora de animais que não voam, né? Os pinguins, por exemplo, que vivem numa região fria, né? Possuem bico, possuem asas, mas eles não voam, tá? Fiquem atentos a isso. Então, aqui as aves, ok, né? Outro quesito que a gente também precisa observar, que é o formato do bico. Vai depender da ave, né? Tem ave que tem um bico maior, tem ave que tem um bico menor, vai depender do tipo de alimentação que essa ave tem, né? Porque ela precisa ter o bico adaptado à alimentação que ela tem, tá? Então fiquem atentos a isso. Os mamíferos, né? Os mamíferos são animais que mamam ao nascer, né? Inclusive nós, seres humanos, estamos dentro desse grupo dos mamíferos. A alimentação desses animais podem ser herbívoro, carnívoro, onívoro ou detritívoro, né? É bom que a gente fique atento aí ao tipo de alimentação e é importante que a gente lembre que nós fazemos parte desse grupo, já que a gente mama quando nasce, né? Outra característica muito importante é a presença de pelos, né? Nós, seres humanos, né, temos pelos, não só a gente, mas o cachorrinho, o gato, o cavalo, temos o pelo e ele serve, né, para regular a temperatura do nosso corpo. Então, se tá calor, a gente vai começar o quê? A suar, né? Se tá frio, ele vai aquecer. Então, os pelos, a presença de pelos nos mamíferos é muito importante, certo? A gente tem mamíferos aquáticos, né? Como a baleia, como a gente já falou, o golfinho, são mamíferos aquáticos e terrestres também, que é o mais comum, né? A respiração desse grupo é por pulmões, tá? A gente retira do ar o gás oxigênio, como eu já expliquei, né? E quanto à locomoção, veja bem, pode ser caminhar, correr e até mesmo voar, que é o caso dos morcegos, né? Os morcegos não são aves, tá, gente? É uma curiosidade. Os morcegos, eles voam, mas eles são mamíferos. Eles têm asas como as aves, mas eles são mamíferos. Então, é bastante curioso, né? E é importante que a gente saiba que os morcegos são animais mamíferos, ok? Vem os poríferos, né? Que são animais aquáticos. Poríferos porque eles possuem poros, ou seja, são pequenas aberturas no corpo. A gente vê aí a esponja, né?
a esponja do mar. Estão vendo aí que o corpinho deles são cheinhos de poros, né? E essa espécie vive em água doce, mas a grande maioria está na água salgada, certo? Eles ficam fixos, ou seja, não se soltam, não nadam. Ele tá vendo aí que eles estão presos no fundo dos mares ou dos rios. Eles estão fixos, né? A esponja do mar que aparece aí, ela tá bem fixada, né? Eles podem até ter um tipo de movimento, mas eles não saem do lugar, certo? Vamos ver os quinidários. Os quinidários são animais marinhos, ou seja, vivem no mar, né? O formato do corpo pode variar. A gente já vê aí as águas-vivas e os corais, né? São exemplos de quinidários. Alguns vivem fixos e outros, né, são capazes de nadar, que é o caso das águas-vivas. Acredito que vocês já tenham visto água-viva, né? Ao ir à praia, por exemplo, né? Acontece muito de ter água-viva e se a gente toca a nossa pele na água-viva, ela queima. Então, a gente precisa ter um certo cuidado, né? A gente pode até ficar curioso para ver tudo bem, mas nada de tocar porque ela causa uma queimadura, tá bom? Então, os quinidários, tranquilo, né? Aí a gente vê os vermes. Os vermes, gente, não tem nada de muito difícil, né? A gente vê o tempo todo, né? A gente fala em vermes, né? A maioria deles precisam de um outro ser vivo para poder se desenvolver, para poder se alimentar, que são chamados de parasitas, são os vermes parasitas, né? Precisam estar dentro do corpo. No caso, os vermes que a gente tem, né? Eles estão aqui se alimentando dentro do nosso corpo, quando a gente tem verme, né? E isso vai causando uma série de sintomas, né? Porque o nosso corpo se manifesta, né? Em casos de vermes. E aí a gente vê, a gente tem aí a planária como exemplo e vemos a lombriga, né? A planária é um verme de corpo achatado, né? Que não parasita nem causa doença. Ok, né? Esse tipo de verme, ele não causa doença. A lombriga já é um outro exemplo de verme, né? Olha o corpinho dela, cilíndrico, né? Que vive em outros seres vivos, tá? Aí a gente passa para os anelídeos. Os anelídeos são exemplos de... A gente tem como exemplo as minhocas, desculpa. A gente tem as minhocas e os sanguessugas, tá? Então, eles têm um corpinho alongado, são divididos em anéisinhos, observem aí, tá? Eles podem viver em ambientes aquáticos e também em ambientes terrestres, tá? A gente vê que aí tá, a terra tá úmida, né? Nesse exemplo que a gente tem aí das minhocas, a terra tá um pouco úmida. Então, e outra curiosidade, né, é que as minhocas, elas ajudam a melhorar as condições para o crescimento das plantas. Então, não é algo ruim, né? A gente consegue encontrar as minhocas em jardins, né, em ambientes onde tenham terra. Geralmente vai ter as minhocas, certo? Os moluscos são animais de corpo mole, né? Aí a gente tem como exemplo o polvo, né? E o caramujo. Mas temos a lula também, temos as lesmas, as ostras, né? Os mexilhões. E alguns desses animais apresentam uma conchinha que protege o seu corpinho. Como esses animais possuem um corpo mole, né? Então a gente vai ver que tem alguns deles que possuem uma concha de proteção, certo? A gente vê aí o caramujo,
né? Que tem uma proteção, uma conchinha que protege o seu corpinho, tá, gente? Tá claro? Tá tranquilo? Se não tiver claro, volta ao vídeo, tá? Para ouvir novamente. Os artrópodes. Os artrópodes são animais que possuem, né, as pernas articuladas. Aí a gente vê aí, louva a Deus, né? A gente tem, que é do grupo de insetos, mas ele é um artrópode. E a gente vê o siri, né? Que é um exemplo do grupo dos crustáceos, tá certo? Então, como eles têm essas pernas articuladas, então isso produz uma série de diferentes movimentos, né? Como eles têm as perninhas articuladas, isso vai possibilitar vários movimentos. Além disso, né? Tem o corpinho, o corpo dele tem uma estrutura externa rígida, tá? E nesse grupo estão os insetos, como as abelhas, formigas, mosquitos, borboletas, besouros. Vocês podem perceber que uma parte deles voam, né? Mas não são aves. Voam, mas não são aves, certo? A gente tem também os crustáceos, como os caranguejos, os siris, as lagostas, as aranhas, escorpiões e as centopeias, certo? E aí a gente vai ver os equinodermos. São animais que vivem na água, né? Salgada, não esqueçam, não confundam. Animais de água salgada. Tem o corpo geralmente revestido por espinhos. A gente vê aí a estrela do mar, né? A gente pode citar também as bolachas da praia e os ouriços do mar. Então a gente já sabe, são animais que vivem na água e em seu corpinho a gente pode perceber espinhos, né? E aí a gente termina os grupos de animais. Vocês viram que Tia Fran falou só as características principais, aquilo que é principal, né? Foi o que Tia Fran falou para vocês, tá? Então, esse vídeo vai servir como uma revisão. Vocês vão ler, eu vou deixar para que vocês façam a leitura, porque é muito importante que vocês leiam os grupos de animais. A tarefinha de ontem, acredito que tenha sido tranquila, né? Porque é sobre alimentação, sobre locomoção, sobre o ambiente onde esses animais vivem, né? Então é bem tranquilo. Mas quando a gente parte para os grupos de animais, né? A gente precisa ficar um pouco mais atento, certo? Então vocês vão fazer a leitura, né? E vão assistir a videoaula, tá bom? Vou deixar um beijão e bons estudos!